Gente, vamos lá? Vamos começar a trabalhar o conteúdo, porque hoje tem bastante coisas pra gente falar, porque a gente não tem noção do que é família. É muito interessante, né? Que eu falo muito de constelação familiar, eu explico bastante da importância da gente se cuidar. Deixa eu só desligar o aquecedor aqui, gente, eu tô morrendo de calor. Peraí. Tá longe. Vamos lá. Eu fiquei pensativa, né, assim, eu falo tanto de honrar pai e mãe, as pessoas questionam isso, né, fica assim, Cristiane, mas caramba, eu vim de uma família difícil, como isso, né, então, assim, é muito curioso e é muito bacana, porque eu comecei a pensar que eu precisava trazer um conteúdo realmente que pudesse contextualizar algumas famílias disfuncionais, porque elas existem. E muitas vezes até a nossa própria família, ela tá disfuncional e a gente não se dá conta disso. Muitos de nós, adultos aqui que estão me ouvindo, somos fruto de uma família disfuncional. E isso gera muitas dores, isso gera muita insegurança para a vida, isso gera muita dificuldade de dar conta de questões que são muito importantes para a nossa vida. Então eu quis trazer esse tema hoje, como honrar uma família disfuncional. Como fazer isso, né? Porque a gente fala tanto e eu trago tanto essa possibilidade de a gente pensar o quanto é importante a gente honrar os nossos pais, honrar a nossa família, honrar tudo do jeito que foi. Mas, Cristiane, e aquelas famílias adoecidas? E aquelas famílias disfuncionais? Então hoje a gente vai falar disso, vou trazer um olhar bastante psíquico, atravessando pela constelação. Peço que vocês prestem bastante atenção, que tem bastante conteúdo. Então vamos lá? Posso continuar? Posso ir? Posso seguir? Então vamos. Pensando que é na família que a gente herda todas as nossas possibilidades, tudo que a gente é hoje, quando a gente quer saber quem a gente é, quem você é, você volta um pouquinho na sua história, volta um pouquinho na sua família, volta um pouquinho em como você foi criado, para você entender um pouco de como você funciona na vida, como você exerce seu papel no mundo, como você exerce as suas relações. Como a gente exerce hoje está muito ligado à maneira com que a gente foi criado na nossa família. É ali que a gente herda todos os conhecimentos, todas as características emocionais, físicas, né? E mais do que isso, comportamentais. E a família, ele é um universo muito particular. Cada família tem seu código. Cada família é um universo que só ele sabe como funciona. Então, quando a gente fecha a porta da nossa casa, se você tem marido, se você tem esposa, se é você, seu marido e seus filhos, se é você e seus filhos, seja como for a sua composição da sua família, quando você fecha a porta da sua casa, ali tem uma intimidade que só cabe a vocês. E essa intimidade é que ela é muito rica e muito próspera. Porque cada família é um universo particular, como eu falei antes. Então, quando eu fecho a porta da minha casa e estou com os meus, ali todos os monstros podem sair. Ali, o bicho fica solto. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente se reúne na nossa família e fecha a porta, nós temos um código. E esse código está ligado ao nível de intimidade que nós temos. Então, ninguém está do lado, só a gente aqui dentro, a gente vivencia esse código de intimidade que é um vai ao banheiro, o outro vai tomar banho, o outro come de um jeito, um arrota, o outro faz suas higienes na frente, né, dos outros. Por quê? Porque essa família tem intimidade. Quando essa família tem intimidade, ela tem a potencialidade de soltar todos os seus monstros, soltar todos os seus bichos. O que eu quero dizer com isso? Tem a possibilidade de expressar suas dores, expressar seus desejos, expressar seus anseios, expressar suas chateações, seus problemas. Quando uma família é íntima e tem esse código que possibilita o expressar, o falar, o se colocar na sua família, esse é o modelo de família mais saudável. Onde a gente pode colocar aquilo que a gente pensa,
onde a gente pode colocar o que a gente está sentindo, onde a gente pode colocar, inclusive, aquilo que a gente está muito incomodado, chateado com um membro da família. Quando a gente consegue expressar dentro do nosso núcleo familiar, isso é muito saudável, isso é maravilhoso. Mas, infelizmente, nem todos nós podemos exercer essa intimidade dessa maneira, expressando tudo que sente, expressando tudo que deseja, se colocando para o outro, dando limite, sendo reconhecido. Então, dentro desse núcleo, dentro dessa intimidade familiar que a gente tem, a gente vai criando, recursos para viver de forma harmônica. Mas nem sempre esses recursos são os melhores para a família ficar saudável. Então veja bem, um núcleo familiar saudável, um núcleo familiar que tem uma intimidade favorecida, é aquele núcleo que pode sentar e falar sobre tudo que sente, tudo que pensa, o que está incomodando, as suas alegrias, as suas felicidades. Esse é o núcleo familiar saudável. É desafiador? É, mas quando a gente cria intimidade, quando a gente se sente seguro para se colocar na nossa família, é porque esse núcleo está o mais saudável possível. Isso não quer dizer que nesse núcleo familiar não tenha problemas. Muito pelo contrário, gente. Toda família tem problemas. Toda família tem desafios a serem superados. E que bom que a família tem problemas. Porque é nos problemas que a gente vai fortalecendo os nossos vínculos, que a gente vai superando situações, que a gente vai fortalecendo os nossos sonhos, as nossas metas. Essas dificuldades, esses problemas familiares que se apresentam, é o que nos possibilita amadurecer. Então eu, enquanto mãe, se meu filho apresenta uma questão, apresenta um problema, enquanto mãe, eu vou procurar saber como ajudar, como facilitar, como auxiliar o meu filho diante desse problema, diante de uma questão. E fazendo isso, eu cresço junto. Então, toda família tem problemas. E ter problemas são desafios da vida. E quando a gente olha para os problemas, a gente cresce juntos. A grande dificuldade e a grande questão que dificulta e muito e prejudica os núcleos familiares são a gente esconder os nossos problemas. Então, eu quero categorizar já, para poder ampliar esse tema através de um olhar psíquico e também trazer o atravessamento da constelação familiar. Eu quis categorizar as famílias um pouco, para que fique mais claro. Então eu quero já nortear que um núcleo familiar saudável é um núcleo familiar que tem uma intimidade fortalecida. De novo, um núcleo familiar saudável é um núcleo familiar que tem uma intimidade fortalecida, onde, quando fecha a porta da minha casa, todos estão do lado de fora, aqui só tem a minha família, eu consigo expressar o que eu sinto. Porque quando eu consigo expressar, isso traz pra gente a identidade de que aqui eu tenho a confiança de colocar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero, trazer um problema para ser conversado em família, para que a gente possa, cada um dar sua ideia, seu ponto de vista. Então, um núcleo familiar saudável é onde a gente consegue se expressar. Infelizmente, nem toda família isso acontece. E aí a gente vai para as ordens das famílias disfuncionais. E eu categorizei essas famílias disfuncionais em 3 pontos muito importantes. Porque, gente, falar de família disfuncional é um grande tabu. E é muito interessante olhar para isso. Quando eu comecei a trabalhar nessa live, eu já venho construindo ela na minha cabeça há algum tempo, porque pessoas vêm me fazendo perguntas. Caramba, Cristiane, mas a minha mãe me queimava quando eu era pequena. Caramba, Cristiane, mas o meu pai era alcoólatra e eu não consigo vivenciar isso. Muitas pessoas questionando esse lugar do honrar pai e mãe a partir de vivências muito sofridas, muito doídas. Então, quando eu comecei a construir essa live, e hoje, quando eu parei para construir de fato, colocar no papel, eu fiquei pensando, que linha tênue é essa, tão importante,
que a gente escorrega e que é necessário categorizar para que a gente possa compreender. Porque problemas toda família tem. Dificuldades toda família tem. Mas tem pontos importantes que categorizam uma família disfuncional. E é necessário que a gente compreenda isso. Para que a gente possa se ver, se reconhecer na nossa família de origem e se reconhecer na nossa família atual. Porque afinal, atual, você construiu a sua casa com seu marido, com seu companheiro, com seu parceiro, com os seus filhos. Então, é importante a gente entender como eu estava lá na minha família de origem, como eu via essa história da minha família de origem e como eu estou repetindo ou não, ou eu estou transcendendo tudo isso agora. Então, vamos lá. Boa noite a todos que está chegando agora. Eu fiz uma anotação assim, porque eu quis assim, anotar pra eu não me perder, porque eu acho que é muito importante esse tema. Então, primeiramente eu quero dizer que não existem famílias perfeitas. Quanto mais perfeita for a família, mais nocivo isso é para os filhos. Uma família que se coloca como perfeita, como exemplo social, como exemplo de comportamento, como exemplo de educação, como uma família doriana, quanto mais perfeita essa família se coloca e se propõe a ser, mais nociva essa família é para os filhos. Porque muitas vezes essa família, esses pais, estão exigindo dessas crianças comportamentos perfeitos. Comportamentos que demonstrem o quanto essa perfeição é importante socialmente. Então, prestem atenção, não existem famílias perfeitas. Existem famílias saudáveis e existem famílias que buscam a saúde, que eu acho que é a mais rica, né? Que a gente está sempre buscando a saúde, e existem as famílias disfuncionais. E eu categorizei as famílias disfuncionais em 3 pontos importantes. A primeira família disfuncional é a família conflituosa. Preste atenção nisso. Uma família conflituosa eu categorizei em 2 pontos. Uma família agressiva e a família competitiva. Então, o primeiro norte para a gente começar a compreender uma família disfuncional é a família conflituosa. Uma família que vive em conflitos. E em 2 ramos, que é o primeiro agressivo e o segundo competitivo. Então, eu vou falar um pouco dessa família disfuncional, conflituosa, agressiva. É a família onde os pais se prevalecem da violência para dar o limite aos seus filhos. Ele se prevalece de uma autoridade, se prevalece de regras muito rígidas, muito duras, se prevalece de um poder. Então, uma família conflituosa que tem a agressividade como um braço é uma família disfuncional. Muitas vezes esses filhos ficam sob medo, sob julgo de punição e medo. E aí, nessa agressividade, não só os filhos sofrem, mas também os seus parceiros, seus cônjuges. Porque, em geral, é uma agressividade de uma das pessoas. Ou quando o casal é agressivo. E essas crianças ficam sob esse julgo, né? De ter o medo. Será que eu posso falar com meu pai? Será que eu posso falar com minha mãe? Ter medo dos pais. Então, um braço importante de uma família disfuncional, conflituosa, agressiva é crianças que têm medo. O pai ou a mãe que exerce de agressão para dar o limite aos filhos. Um outro braço da família conflituosa é a competitividade. Esse também é algo muito importante para a gente pensar. Porque muitos pais, sem nem perceber, rivaliza a relação dos irmãos, rivaliza a própria relação de marido e mulher, de companheiro e de parceiro. Por quê? Porque eles desejam que o outro seja aquilo que ele quer.
Então são aqueles pais que ficam para os filhos dizendo: olha o seu irmão, veja como o seu irmão faz tudo tão bem, veja como seu primo é inteligente, veja sua prima está morando lá fora do país, olha o exemplo que ela é, mas a sua prima é tão doce, a sua irmã é tão carinhosa. Os pais que ficam falando isso para os seus filhos é uma família disfuncional competitiva. Por quê? Porque eles querem imprimir os seus próprios desejos. Eu quero que o meu filho seja mais inteligente. Eu quero que o meu filho seja mais proativo. Eu quero que minha filha seja mais organizada. Então aquele pai e aquela mãe vai imprimindo esse desejo por trás de uma competitividade. Veja a sua prima, veja o seu irmão. E isso, gente, traz muita baixa autoestima e humilhação para as crianças e para os jovens. É muito importante a gente olhar para isso. A gente não tem que comparar os nossos filhos com ninguém. Os nossos filhos são seres únicos. E cada filho que a gente tem um contato e uma forma de gerenciar as questões deles de forma diferente. Isso é um fato. Então, uma família disfuncional, conflituosa, ela pode gerar 2 pontos importantes. A agressividade, trazendo a agressão como uma forma coercitiva, e a competitividade, comparando aqueles seres, aqueles jovens, aquelas crianças com outros, querendo imprimir ali um desejo importante do pai e da mãe. Isso é uma família disfuncional, ok? Agora, famílias conflituosas. Um outro ponto, eu trouxe 3 famílias, tá? Eu categorizei 3 famílias. Famílias conflituosas, famílias caóticas e famílias invalidantes. É que eu fiz isso hoje, gente, eu que programei isso tudo. Então vamos lá, eu categorizei as famílias disfuncionais em 3 pontos. Famílias conflituosas, famílias caóticas e famílias invalidantes. A família conflituosa são 2 braços, a agressividade e a competitividade. Agora a gente vai falar da família caótica. Muitas pessoas cresceram em lares caóticos. Eu ou você que está me ouvindo, ou até vocês comungam agora de um lar caótico. A família caótica, ela também tem 2 braços. O primeiro braço da família caótica é a família adoecida. A família onde tem um membro doente, fisicamente mesmo, ou doente emocional, doente depressivo, doente com questões psíquicas graves, e ou até doenças a partir de vícios. Uma família adoecida, uma família caótica, é uma família adoecida onde todo mundo daquela família adoece junto. Aquelas crianças ficam à mercê da melhora daquela doença. Então, se eu tenho um pai viciado, dentro daquele seio familiar, todo mundo fica vivenciando aquela história. Todo mundo fica ali circundando. E uma família adoecida exige das crianças amadurecimento que elas não têm competência para isso. Então fica todo mundo no foco daquela doença. Seja uma doença física, seja uma doença psíquica, depressiva. Tem mães com depressões graves, tem pais com depressão grave, né? Com bipolaridade. Tem pais que são viciados, mães que têm vícios importantes. Então, assim, uma família caótica, um braço da família caótica é a família adoecida, onde os filhos precisam amadurecer antes do tempo. E filhos que amadurecem antes do tempo, que perdem sua infância, se tornam crianças tristes e depressivas. E adultos também tristes e depressivos. Pessoas que vivem num lar caótico, adoecido, em geral, se tornam adultos também tristes e adoecidos. Então é muito importante a gente olhar para isso. Se você tem uma doença, se você faz parte de um núcleo familiar adoecido,
Preste atenção nas suas crianças, preste atenção nos seus adolescentes. Eu sei que é difícil, mas é importante a gente trazer saúde para esse lugar. E muitas vezes a saúde é afastamento mesmo. É preciso que essas crianças, que esses jovens, que a gente possa se restabelecer. Então, um lar caótico é um lar adoecido. E um outro lar caótico, um outro braço da família caótica é a família desorganizada. Muitas famílias desorganizadas. E aí, como pensar nisso, né, Cristiane? Assim, família desorganizada. A família desorganizada é aquela família onde os pais estão pouco presentes, estão ausentes ou quase ausentes. São aqueles pais que deixam os filhos para outros criarem. São aqueles pais ou que então deixam os filhos à própria sorte. Existem muitas famílias desorganizadas. E por que isso acontece? Porque os pais estão muito mais preocupados com suas próprias questões, com suas próprias prioridades. E aí eles supõem que o filho tem competência de saber o que fazer da vida dele. Numa família desorganizada, os pais muitas vezes esquecem até de fazer comida, esquecem de alimentar, esquecem de fazer as compras, esquecem de dar informações básicas para os seus filhos, para os seus adolescentes, como higiene. Então, nessa família caótica, desorganizada, é onde a gente vê muitos casos de pais e mães narcisistas. Onde aquele pai e aquela mãe está muito mais focado em resolver suas próprias questões, suas próprias dores, suas próprias situações internas ou externas, com outras questões que sejam mais valoradas para elas, e deixam os filhos à própria sorte. Então, um segundo ponto, uma segunda família disfuncional é a família caótica, onde o primeiro braço é a família adoecida e o segundo braço é a família desorganizada, que é onde tem muitos lares de mães e pais narcisistas. E o que é o narcisismo? Onde eu gesto uma criança, onde eu crio uma família, estruturo uma família, mas eu nem me dou conta de que para isso precisa de trabalho, de atenção, de cuidado, de responsabilidade, de afeto, né? Então, é muito importante a gente olhar para isso. Tá indo bem? Tô falando rápido? Tá rápido? Tá indo? E aí a gente vai para o terceiro núcleo. Fala comigo, gente. Fala comigo. Eu quero responder perguntas hoje. Então, a terceira categoria de família que eu trouxe para a gente pensar na família disfuncional é a família invalidante. É a família que invalida. Essa família invalidante é uma das mais preocupantes. É o que causa também muita dor. Todas essas famílias disfuncionais, elas geram muita dor, muitos traumas, muitas repercussões para os nossos filhos e em nós enquanto adultos que somos hoje. Mas a família invalidante, ela é mais perigosa. Por quê? Porque a família invalidante, esse processo ele não é tão óbvio. Ele não é visto socialmente. Uma família disfuncional que é problemática, ou uma família disfuncional que é caótica, todo mundo vê, socialmente é visto. Então um tio pega para ajudar, uma prima leva uma comida, um vizinho ajuda, fica atento, faz uma queixa, denuncia. Agora a família invalidante, ela gera traumas emocionais também muito profundos. Por quê? Porque eles não são vistos socialmente. É aquela família que o maior movimento dela é a manipulação. Então, isso é tudo dentro do seio familiar e a gente nem percebe. Então, vamos lá. A terceira família disfuncional, eu trago a família invalidante. E qual é o primeiro ponto? Trouxe 3 pontos da família invalidante. O primeiro ponto é aquela família controladora.
aquele pai ou mãe, pode ser um ou outro, geralmente é uma das partes, tá? Nunca são os dois, porque dois controladores juntos não ficam. Então, é uma pessoa que... Vou responder já. Então, vou responder agora. Cris, essa questão do narcisismo pode afetar gerações? Muitas gerações. O narcisismo é algo importante, que gera muita dor. Um filho de uma mãe narcisista ou um filho de um pai narcisista gera muita ferida emocional. E é muito importante que essa pessoa, né, que a gente se cuide por conta disso, porque isso vai gerando movimentos de geração em geração, tá? Então vamos lá. O terceiro sistema familiar disfuncional é o sistema invalidador, é um sistema que invalida. E da família que invalida eu trouxe 3 pontos. O primeiro é o ponto controlador. Uma família invalidadora é a família que controla, que tem como braço o controle, é quando uma das partes, ou o pai ou a mãe, são extremamente controladores, rígidos, duros, onde eles exercem assim o poder com formas muito cartesianas, onde o filho, além de ter medo do pai ou da mãe, ele tem medo da punição por não cumprir aquelas regras. Então o filho tem muitos deveres, mas eles não têm direitos. Em geral, uma família controladora, os filhos se tornam pessoas muito tristes e muito inseguros na vida, porque eles só conseguem viver aquilo daquela maneira, daquilo que o pai impõe ou daquela maneira que a mãe impõe. Ele não consegue fazer nada de diferente. Então ele está o tempo todo amedrontado dentro de casa. Esse é um braço importante. E isso existe dentro do sistema familiar interno. Um braço dessa família disfuncional, invalidadora, que é o controle. Uma família controladora, ela não demonstra para ninguém. Ela olha para o filho e o filho já sabe o que tem que fazer. Né? Só no comportamento que o pai faz ou que a mãe faz, o filho já se amedronta e já se apruma. E ele não se faz, porque esses filhos são super obedientes. Não, eles estão com medo. Medo do quê? Medo da punição e da humilhação. Uma família que é disfuncional, que é invalidadora, através do controle, essas crianças, assim, além de ficar com medo da punição, elas têm medo da humilhação, porque em geral elas se sentem muito humilhadas. E por que eu falei que é uma família invalidadora? Porque invalida qualquer possibilidade desses seres ser, de falar o que pensa, de falar o que deseja, de se expressar. Numa família controladora, o filho não pode se colocar, ou a mulher não pode se colocar, ou o marido não pode se colocar, né? Então, são crianças que crescem sem poder expressar o que está sentindo, o que está pensando e o que está desejando. Através do controle se detém o poder e as crianças e os jovens ficam com muito receio da punição e da humilhação social. Então, através do controle, isso gera muita, muita dor. São adultos extremamente inseguros e são adultos com dificuldades de confiar nos outros. Porque se não pode confiar no pai e na mãe, porque se tem medo de falar com o pai o que pensa, se tem medo de se colocar para a mãe o que pensa, não vai conseguir colocar para outra pessoa. Compreende? Então, e é por isso que quando eu falo que é invalidadora, porque invalida o ser de ser ele mesmo. Aquele ser que nasce, aqueles seres que nascem nessa família controladora, precisa seguir os passos bem programados que um controlador se propôs a fazer, se colocou, né, impôs. Um outro braço da família disfuncional, invalidadora, é a família distante. Esse também é um ponto muito importante, muito comum que a gente precisa pensar. São pais distantes emocionalmente, são pais indiferentes. Esses pais fazem de tudo. Eles compram as coisas para o filho comer, eles promovem a higiene, tá ali tudo promovido dentro de casa, mas emocionalmente não se aproxima dos filhos. Emocionalmente eles são distantes.
Então, uma família emocionalmente distante gera abandonos. Essas crianças se sentem abandonadas, onde as suas necessidades, todas as suas necessidades e emoções são indiferentes. Para um braço, né, quando eu falo da família disfuncional, invalidante, que é um braço distante, quando os pais são distantes, o que acontece? Esses filhos, para o pai e para a mãe, é indiferente a emoção do filho. Então, se o filho tá triste, tá triste por quê? Para de palhaçada. Tá triste? Vai ficar triste agora? Se o filho tá feliz, que saco, tá bom, já entendi, tá feliz. Né? Aquele filho que traz uma nota alta para dentro de casa, ou que traz uma vitória, um sucesso, e ele diz assim, o pai ou a mãe diz assim, você não fez mais que a sua obrigação. Então, uma família emocionalmente disfuncional, distante, é quando tudo que essas crianças, tudo que esses jovens, esses adolescentes fazem ou apresentam, isso se torna indiferente para os pais. Tá triste, tá chorando hoje, brigou com o namorado, como se nenhuma emoção, nenhum sentimento, nada fosse validado, nada fosse importante para esses pais. E o que acontece? São adultos que se sentem abandonados. São adultos que não têm espaço para colocar suas emoções. Adultos tristes, muitos de nós aqui. Então, dentro desse braço, né, da família invalidante, que é uma família que invalida os sentimentos, que invalida as vitórias, que invalida as emoções dos filhos, onde ela fica distante emocionalmente, onde o filho pode apresentar qualquer tipo de emoção, qualquer tipo de dor, que aquilo ali não impacta o pai e a mãe. Esses filhos se sentem abandonados, são pessoas, adultos, que não conseguem muitas vezes se relacionar afetivamente. Por quê? Com medo do abandono, medo de ficar sozinho novamente, medo de confiar em ter alguém. E o último braço da família invalidante é uma família muito interessante que muitas pessoas conhecem. Então vamos lá. A família invalidadora, a família disfuncional invalidadora, são 3 braços. O primeiro é o controle, o segundo é a distância emocional e a terceira é a família perfeita. Vocês conhecem essa família perfeita? É a família onde os pais fazem de tudo para os seus filhos. Dá tudo o que ele quer, o filho tem tudo o que quer, o filho viaja, o pai promove, a mãe promove, porque tem que estar colocando a felicidade assim em todos os pontos, em todos os momentos assim necessários e importantes. E essa família disfuncional perfeita, ela é disfuncional, perfeita, ela é a família que ela tem uma necessidade egóica de mostrar para o social. Então veja bem, esse filho dentro de casa, ele é agraciado com tudo. Ele tem a melhor roupa, ele tem o tênis que ele quer, ele viaja para onde ele quiser. Então são a família perfeita. Família que veste bonita, tá sempre todo mundo bem, tá sempre todo mundo alegre, mas isso tem um preço. E qual é o preço que é cobrado desses filhos? Um comportamento adequado, uma fala adequada, uma rigidez de se colocar socialmente. Você não pode falar assim, você não pode comer assim. Isso extrapola o ponto da educação, tá, gente? Esses são pais que querem mostrar que a nossa família é doriana, que meu filho é educado, que meu filho é perfeito, que meu filho é inteligente, que o meu filho é melhor do que o filho do outro, que a minha família é melhor do que o filho, do que a família do outro. Isso tem um preço muito alto, porque diante de uma família perfeita, que se coloca perfeita socialmente, isso gera tensão muito grande nesses filhos, onde eles também não podem ser aquilo que eles querem ser, simplesmente colocar a roupa que eles querem usar. Simplesmente ir do jeito que eles querem ir, para onde querem ir. Mas não, eles têm que ter o comportamento
politicamente correto, dentro da perfeição, dentro da família doriana, dentro que seja adequado socialmente e admirado socialmente. Isso também é uma família invalidante, porque invalida o ser, de ser quem ele é. Né? Então, um filho extremamente mimado, onde ele tem tudo que ele precisa, ou até mais do que ele precisa, mas o preço alto é: se comporte adequadamente, do jeito que eu entendo que é o melhor para você. Então, gente, existem muitas famílias disfuncionais. Nós também viemos de famílias disfuncionais. Você hoje precisa se olhar se alguns dos seus comportamentos não estão disfuncionais com seus filhos. Ou se você veio de pais disfuncionais, de famílias disfuncionais. Isso é muito comum, muito natural acontecer. E o tema dessa live era a gente olhar para isso, porque existe sim. E a pergunta da live era: como honrar uma família disfuncional? E eu deixo essa pergunta para vocês agora. Eu terminei meu conteúdo, falei rápido para que eu pudesse responder algumas perguntas, mas eu terminando esse conteúdo eu quero pontuar. A pergunta da live era: como honrar uma família disfuncional? Pensa, apesar de todas essas dores, apesar de todas essas doenças, apesar de todas essas situações que geraram traumas, como honrar uma família disfuncional? Diz pra mim. Eu vou aqui responder algumas perguntas. Abandonados e ridicularizados. Fiz uma pergunta após o relato. Vamos lá. Cris, meu irmão era esquizofrênico, viciado, entre outras coisas. Mas justamente esse irmão era o melhor de todos em minha família. Possuidor de uma doçura, bondade, amoroso, era o meu cuidador. Partindo de premissa da família caótica, explica para mim. Olha, Dacler, toda família que tem uma pessoa com uma doença psíquica grave e um vício é uma família que vive muito caótica. Por quê? Porque toda a família, os irmãos, os pais, as pessoas, o núcleo mais próximo, eles ficam ali em função daquela pessoa, com receio de uma recaída, com receio de um comportamento inadequado, com receio de algo que gere prejuízos para outras pessoas e consequências para ele, principalmente o esquizofrênico, porque o esquizofrênico muitas vezes comete atos que geram dor em outras pessoas que não compreendem aqueles atos. Então, dentro dessa premissa, essa família ficou em alerta o tempo todo. É como se tivesse essa família toda que tomar conta a todo momento, a todo ponto. Nessa perspectiva, a família também adoece. O fato dele ser amoroso, o fato dele ser cuidadoso, não quer dizer que toda a família não tivesse que estar em alerta. Que toda a família, que todas as crianças, ou jovens ou adolescentes, tiveram que amadurecer rapidamente, prontamente para dar conta de uma doença, de um diagnóstico, de comportamentos que ainda não era pronto, não estava pronto emocionalmente, psiquicamente para dar conta disso. Então, é uma família caótica adoecida e isso gera muitas dores em nós, sim, muitas marcas. É importante que você trabalhe isso no seu processo terapêutico, tá? Então, vamos lá. Eu fiz uma pergunta, eu quero saber se vocês têm mais perguntas. Eu deixei uma pergunta importante, que é: como honrar diante de tanta dor, de tantas mazelas, de tantas consequências? Quantos de nós aqui, você que está me ouvindo, que vem de uma família disfuncional, sabe os prejuízos que isso trouxe para a sua vida? Às vezes um relacionamento mais tardio, às vezes ter que ir trabalhar mais cedo, ter que começar o mercado de trabalho mais cedo para poder ficar independente, para não depender desses pais ou não depender dessa família. Muitos movimentos a gente precisou fazer e muitas outras pessoas precisaram fazer vindos de uma família disfuncional.
e ou adoeceram, e ou geraram assim, uma doença que não consegue ir para a vida. Então, como honrar uma família disfuncional? E quando a família precisa adoecer alguém para se sentir bem e manter o equilíbrio? Isso é muito comum, viu, Andréia? Muito comum. Eu costumo sempre dizer isso, né? A família adoece, uma pessoa adoece, e aí quando a gente fala disso, eu falo muito sobre doença, que a doença é uma oportunidade de luz para o crescimento daquela família. Às vezes um filho adoece para que os pais possam olhar para a própria relação. Às vezes a esposa adoece para que possam olhar para o casamento. Às vezes o filho adoece para que traga o equilíbrio novamente para a família. Então a doença é uma grande oportunidade de reequilíbrio familiar, tá? Então, aí o que acontece, né? Se eles têm essa oportunidade e aproveitam essa oportunidade, todo mundo cresce. Quando eles não querem aproveitar essa oportunidade, eles preferem que aquela pessoa fique doente. Então, meu filho é doente, ou meu marido é doente, ou eu sou doente, ou a minha filha é doente. Aí todo mundo se volta o olhar para aquela pessoa, para aquele sintoma familiar, para não olhar para toda a desestrutura familiar, tá? Muito importante olhar para isso. Se os pais buscassem maior entendimento sobre essas posturas, teríamos crianças e adultos mais saudáveis. Sim, Ju, é isso mesmo. É por isso que a gente está podendo conversar aqui sobre isso. Existem muitas famílias disfuncionais. E aí eu fiz a pergunta e vocês estão respondendo, né? Como honrar uma família disfuncional? Mariana está escrevendo aqui para mim: infelizmente eu sou fruto de um lar disfuncional, mas nunca perceberam o problema. Apenas depois de anos e tentativas de suicídio que meus irmãos viram. Pais, é sério, ajudem seus filhos. Obrigada, Mariana, pelo seu depoimento. E é muito sério, sim. É muito caótico, né, viver numa família disfuncional. E entendendo que família disfuncional não quer dizer que sejam famílias que tenham problemas, que desafios e problemas toda família tem. Mas a família disfuncional é aquela que não consegue entender que tem dinâmicas ali que está gerando dor e sofrimento para os seus filhos, para as crianças, para os adolescentes, criando traumas. Entender que cada um dá o que tem de melhor, uns têm mais, outros menos. Quando você entende isso, consegue respeitar e amar o outro. Honrar aceitando que os pais fizeram o que puderam. Isso. Então, veja bem. Como é que a gente honra, né? A gente cresceu, é adulto, é fruto de uma família disfuncional, de um braço daquele, ou do controle, ou do distanciamento emocional, né? Ou da manipulação. Quando muitos pais não chegam a ser tão disfuncionais assim, mas tem algumas características disfuncionais. Então hoje nós adultos aqui olhando para isso, quando a gente se reconhece desse seio, percebe os nossos filhos, percebe a nós mesmos, e a gente olha assim, gente, como é que eu vou honrar esse pai que me agredia? Como eu vou honrar esse pai que me abusava sexualmente? Como eu vou honrar essa mãe que me queimava? Eu ouço, gente, casos muito graves, e é por isso que eu trouxe esse tema, né? E fui categorizando aqui nas famílias disfuncionais, porque existem crianças e jovens e adolescentes e adultos hoje que passaram por situações muito sofridas, muito traumáticas, reais. Semana passada ou retrasada, não me recordo bem, eu atendi uma pessoa que tem a perna esquerda toda queimada, precisou ser tratada porque a mãe jogou uma chaleira de água quente. Então, veja bem, existem traumas e situações que são concretas, doloridas e sofridas. Quando eu trago isso, é para a gente pensar, desde do trauma físico,
Desde o trauma emocional, isso gera adultos disfuncionais. Adultos que têm dificuldade de ganhar o próprio dinheiro, adultos que têm medo de ganhar dinheiro, adultos que têm medo de se relacionar, adultos que têm tudo, que faz uma faculdade, faz mestrado, faz outra faculdade, mas não consegue entrar no mercado de trabalho. Adultos que vêm de uma família farta, tranquila, que a gente olha assim, nossa, que bacana, essa pessoa teve tudo, mas não consegue se relacionar afetivamente, não confia no outro. Isso tudo, gente, são comportamentos e consequências de lares disfuncionais. Muitos de nós, muitos dos que a gente conhece, são adultos de lares disfuncionais. Como ressignificar isso? Como transcender essas histórias? Como honrar uma família disfuncional? Aceitando. Não tem uma maneira diferente que seja aceitar. E aí eu quero trazer uma frase bem importante que eu trabalhei com uma cliente minha, que é: aceitar não é concordar. Aceitar não é concordar. Então, quando eu aceito a minha família disfuncional do jeito que ela foi, quando eu aceito todas as experiências que eu vivi, quando eu aceito aquele pai que foi abusivo, quando eu aceito aquela mãe que foi permissiva ou pouco afetiva, quando eu aceito tudo do jeito que foi, não quer dizer que eu tenho que concordar com o comportamento deles, mas aceitar é simplesmente olhar para a humanidade daquelas pessoas, olhar para a humanidade daquela família e poder seguir. Quando a gente não aceita tudo do jeito que foi, a gente fica adultos batendo o pé como crianças que ainda querem a aprovação dos pais, que ainda quer o amor dos pais distantes, que ainda quer a validação do pai controlador, que ainda quer a validação daquele pai que é, assim, pouco afetivo, que ainda quer o amor dessas pessoas. Muitos adultos ainda ficam como crianças, esperando o amor, o reconhecimento, a aprovação desses pais que são humanos e que, se lá atrás, quando éramos criança, quando lá atrás, quando éramos jovens, eles não conseguiram olhar para essa situação, a gente precisa aceitar o que foi, olhar para essa história que é a nossa força, do jeito que ela foi. Se você teve uma rivalidade entre os irmãos, se sua mãe e seu pai era desses que ficavam rivalizando a relação dos irmãos, te comparando com outras pessoas, te diminuindo e humilhando você frente aos outros, sempre frente ao filho do vizinho, ao filho do irmão, aos próprios irmãos, olhe para isso. Aceite e siga o seu caminho. E quando você não concorda, né? Que aceitar não é concordar. Quando você aceita, você diz: queridos pais, eu sei que vocês me deram o que puderam, mas eu não concordo. Então, não concordar faz com que a gente se trabalhe, que a gente se busque, que a gente faça a nossa terapia, que a gente possa construir pontes a partir de toda a experiência que a gente teve anterior. Porque aí, quando a gente começa a construir pontes, a gente não repete os comportamentos. Então, os nossos filhos não precisam ser também punidos por um comportamento disfuncional. Os nossos filhos vão ter pais mais inteiros, que vieram de famílias disfuncionais, que olharam para aquilo tudo, honrou, agradeceu, aceitou e não concordou. Não concordou dizendo: desse jeito não é bacana, eu vou me trabalhar, eu vou buscar o meu equilíbrio para que eu não repita esses comportamentos. Então, é muito bacana a gente olhar para isso, e só adultos podem tomar essa decisão. Só adultos. E quando eu falo adulto, gente, não é adulto que faz 18 anos ou faz 21 anos e que chega à maioridade. Existem pessoas de 50, 51, 55, 45, 60 anos que ainda ficam à espera do amor, da validação, do reconhecimento do pai e da mãe. A gente precisa aceitar e não concordar e se trabalhar para a vida, seguir podendo ser
diferente, transformando toda dor em possibilidade de luz. Tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: a partir de uma rachadura é onde a luz entra. Então, quando a gente se sente rachado e quebrado, é ali que a luz pode penetrar. É a partir daquela cicatriz, é a partir daquela rachadura que a gente vai olhar para o que está doendo e permitir que a luz entre. E a luz vem clarear os nossos pensamentos. A luz vem ressignificar as nossas posturas. A luz traz a nossa oportunidade de se repensar no mundo e ver que a partir daquela ferida, a partir daquela dor, a partir daquela cicatriz que tem muita história, também tem muita força, também tem muita potência, também tem muita oportunidade de gerar filhos e gerações mais saudáveis. Alguma pergunta mais? O que você falou dela? Isso, eu aceito, mas não concordo, e tudo bem. Tem filhos que controlam a família. Sim, Cristina, não sei se é Cristina ou Cristiane, se é minha xará. Tem filhos que controlam a família. Por que os filhos controlam a família? Porque os pais não ocupam seus próprios lugares. Também é uma família disfuncional quando o pai fica distante afetivamente, ou quando o pai é uma família desorganizada, onde os pais não ocupam o seu lugar, o filho cresce, amadurece e ele assume ali a responsabilidade de cuidar de todo o clã. E aí ele acha que tem que controlar todo mundo. E isso é fruto de uma família disfuncional. Ele está querendo fazer isso por amor. É o amor que adoece, mas é amor. Então, quando o filho quer controlar pai e mãe, quando o filho quer controlar a família toda, é porque ele, por amor que adoece, acredita que ele pode fazer algo para salvar os outros. Mas também quer dizer que os pais não estão ocupando o próprio lugar. Eu ouço muito de pai e mãe, gente, eu ouço muito de mães dizendo: meu filho quer mandar em mim. Eu falei, e aí? Eu fico chateada, às vezes ele não quer que eu faça isso, não quer que eu faça aquilo. Tá, e aí? É isso. Não, é porque você não tá no seu lugar. Filho que chega pra mãe e diz pra ela como ela tem que gastar o dinheiro dela, o que ela tem que fazer da vida dela, ou pro pai, é porque o pai e a mãe esqueceu a hierarquia. Qual é a hierarquia? Ocupe seu lugar. Diga assim, aqui não, na sua casa você manda, na minha não. Pronto. Hierarquia restabelecida. Mais alguma pergunta? Vou assistir essa live de novo. As lives ficam todas gravadas. Sim, as lives estão gravadas. Gente, deixo sempre meu amor, meu abraço, meu carinho. Digo pra vocês sempre, se tiver pergunta, faz aqui que eu vou responder. Eu busco um conteúdo assim, busco sempre trazer um conteúdo rico para que a gente possa crescer, porque a gente está aqui para evoluir nessa jornada da vida. A nossa missão é essa, não tem como ser diferente. A gente precisa despertar e para de dar desculpas para você, colocar a culpa no papai, na mamãe, no vizinho, no tio, no primo. Para de dar desculpa, levanta, vamos despertar para a vida.